Como que eu juntei 1 milhão antes dos 25 anos? E como que você pode fazer para juntar o seu primeiro milhão também? Olha, e essa história aqui não é uma história de herança, não é uma história de ganhei na loteria, nada disso. É a minha história. E eu vou te contar o passo a passo do que eu fiz desde os meus 15 anos de idade até os 25 para conseguir chegar no meu primeiro milhão e como que você pode replicar isso aí na sua vida hoje. Mas antes de tudo, já comenta aqui para mim, será que é possível fazer 1 milhão sem ganhar rios de dinheiro, sem ganhar herança, sem ganhar na loteria? Comenta que eu quero saber. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Nayara Caixeta, planejadora comportamental financeira, e hoje nesse vídeo eu quero te contar um pouquinho da minha história de como que eu fiz meu primeiro milhão antes dos 25 anos. E olha, já vou pegar meu café aqui, porque o bate-papo de hoje ele vai ser bem assim, tranquilo, bem leve, porque eu realmente estou aqui para te contar a minha história bem íntima, bem pessoal, o que que eu fiz, o que que você pode fazer aí para chegar no seu primeiro milhão também. Mas vamos lá então, como que foi essa história, Nayara? Então vamos lá. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos com 15 anos de idade. E viemos eu e minha mãe, mas quando chegamos aqui ela me abandonou e eu me vi sozinha com 15 anos, trabalhando em 3 empregos para poder me sustentar, conseguir pagar meu aluguel. E, enfim, me tornei adulta, tive que pagar boleto. Vocês que estão aqui me assistindo sabem muito bem como é que é essa vida de pagar boleto, né? Naquela época eu trabalhava, eu estudava ainda, estava terminando o ensino médio e trabalhava na faxina, trabalhava como babá e também numa agência de viagens. Então eu tinha 3 empregos para conseguir me bancar, gente. Eu fazia o suficiente ali para me bancar naquela época. Na medida que que eu formei na high school aqui, né, que é o ensino médio, eu continuei trabalhando muito. Naquela época eu trabalhava demais, trabalhei até de madrugada já. Eu lembro quando eu trabalhei na lanchonete, eu chegava lá às 4 da manhã, ou às 3h30, não sei, e abria muito cedo. Então, desde o comecinho aqui nos Estados Unidos, eu tive essa vida de trabalhar desde bem cedinho até tarde da noite. E como eu sabia que não tinha ninguém para ajudar a pagar minhas contas ali, que era só eu comecei com esse ritmo de juntar dinheiro, me organizar, sempre gastar menos do que eu ganhava. Já pega essa chave. Gaste menos que você ganha, para conseguir dar conta das minhas contas no fim do mês. Então, isso começou desde novinha, né? Mas aí, mesmo depois que eu terminei a high school ali, que eu terminei o ensino médio, eu fiquei só na faxina, trabalhando na faxina, conquistei o meu próprio schedule, que a gente fala aqui nos Estados Unidos, né? Minha própria empresa, mas continuei trabalhando no mesmo ritmo. Eu limpava escritórios de manhãzinha, começava muito cedo, e ia até tarde da noite. Então, continuei nesse ritmo por muito tempo, mais do que eu indicaria você fazer. E atenção, já fica o primeiro ponto aqui desse vídeo. Eu não recomendo que você faça o que eu fiz. Quer trabalhar em 3 empregos, quer gastar toda a sua saúde ali no trabalho pesado, com produtos químicos muito fortes. Não recomendo você fazer esse mesmo caminho que eu fiz, mas eu estou aqui para te falar como que foi que eu fiz, no que eu investi naquela época para o meu dinheiro render e eu chegar até o primeiro milhão. Mas esse caminho de levantar de madrugada, chegar tarde da noite e gastar a saúde da gente ali trabalhando, eu não te recomendo que você faça. Então eu vou te falar aqui 5 coisas que eu lembrei aqui, anotei para vocês, que foram coisas que eu fiz naquela época para eu conseguir chegar no meu primeiro milhão e que você pode estar colocando em prática também. A primeira eu já falei aqui que é: gaste menos do que você ganha. Se você quer ficar rico, você tem que agir como uma pessoa rica. As pessoas muito bem-sucedidas não gastam tudo que elas ganham, porque elas vão reinvestir o dinheiro, vai investir em alguma coisa. Então a primeira dica é: gaste menos do que você ganha, sempre. Como que eu faço para gastar menos do que eu ganho? O primeiro passo é saber quanto que você ganha hoje, quanto que você gasta e viver sempre um degrau abaixo ali da sua renda. Regra número 2. Eu, Nayara, nunca fui de fazer dívida. Nunca fui. Principalmente naquela época, nunca fui uma pessoa de usar o cartão de crédito. Eu vim fazer cartão de crédito bem depois, inclusive comecei a construir meu crédito muito tarde aqui nos Estados Unidos por causa disso. Eu sempre fui a pessoa de gastar só quando tinha dinheiro. Então eu nunca fui a pessoa de fazer dívida. Eu só comprava quando eu realmente tinha dinheiro. Só comprava à vista. Ah, eu precisava de comprar um carro. Eu juntava o dinheiro primeiro para depois ir lá comprar o carro.
nunca fui de parcelar coisas. Então, segunda regra que eu tinha ali para mim naquela época, né, mais de 10 anos atrás, não faça dívidas, principalmente se for dívidas que você não pode pagar. Na situação que eu estou hoje aqui, eu preciso de um cartão de crédito, eu preciso de fazer um parcelamento. Tudo bem, é o seu caso. Aqui eu estou falando da minha vida naquela época, o como que foi que eu cheguei no meu primeiro milhão. Mas você tem que analisar o seu contexto hoje, como é que estão as coisas aí para você hoje e trazer essas regras aí para a sua vida, para o seu contexto de uma forma que funcione para você. Terceira regra, eu fiz o meu dinheiro trabalhar para mim. Então eu trabalhava muito, mas eu investia meu dinheiro. Então eu investia ali meu dinheiro para ele trabalhando para mim também. Isso é muito importante, porque principalmente naquela época, gente, eu estou aqui nos Estados Unidos há mais de 16 anos. Naquela época, muitos anos atrás, se via muito, e hoje também vê muito ainda, pessoas que guardam dinheiro cash em casa. E aí você está perdendo para a inflação. E o que é bom você fazer? Reinvestir esse dinheiro, investir em alguma coisa que vai fazer esse dinheiro fazer mais dinheiro, né? Literalmente, dinheiro trabalhar para você. Investir o dinheiro em alguma coisa que você conhece e entenda. E foi isso que eu comecei a fazer desde aquela época. Eu coloquei meu dinheiro a trabalhar para mim, para que eu não ficasse escrava do dinheiro. Quarta regra: comecei a investir mesmo ganhando pouco. E isso é muito importante porque até hoje, aqui no meu canal no YouTube, eu tenho vídeos te ensinando a investir a partir de $30. E desde aquela época eu já sabia que eu poderia começar a investir com pouco. Em que você investiu naquela época, Nai? Naquela época, até meus 25 anos, quando eu tinha 24, 25, eu estava começando ainda ali a estudar. Não, comecei com 22, 23, a estudar ainda sobre investimentos e tudo mais, mas desde novinha ali, com 16, 17 anos, eu já comecei a investir no que eu entendia. Eu investi em imóveis, e algumas outras coisas também, que não vem ao caso aqui eu mencionar, mas eu já investia meu dinheiro no que eu conhecia, desde aquela época, para ele poder render. E existe a mágica dos juros compostos, que eu ainda quero vir fazer um vídeo só sobre isso para vocês. Seu melhor aliado aí no mercado é os juros compostos, são os juros compostos. Então, desde aquela época ali, eu tive os juros compostos como o meu aliado e foi muito bom para mim começar a investir mesmo com um pouquinho naquela época, porque ao longo dos anos ali, dos 15 aos 25, meu dinheiro foi trabalhando para mim, foi rendendo, foi se multiplicando, né? E eu fui colocando mais. Não é que eu coloquei o dinheiro lá e ele ficou parado, não foi só isso. Eu fui colocando mais dinheiro, investindo em outras coisas, para o meu dinheiro se multiplicando. E a quinta regra, mentalidade de longo prazo. E essa é uma que eu falo para as minhas alunas da minha mentoria Fluência Financeira até hoje. Muito importante você ter a mentalidade de longo prazo. Por quê? Nai, só se vive uma vez, eu preciso viver o hoje, vou gastar o dinheiro que eu tenho porque eu não sei o dia de amanhã. Eu ouço isso de vez em quando e essa fala é muito perigosa, porque o dia de amanhã vai chegar sim. Antigamente as pessoas realmente morriam muito cedo, mas hoje em dia é pra gente viver até perto dos 100, né, 80, não sei. Então você vai viver, a probabilidade para você falecer aí muito jovem é bem pequena mesmo. Então, pensando, partindo do princípio que você vai viver muitos anos ainda, você tem que ter a mentalidade de longo prazo. Porque quando você envelhecer, quem é que vai te sustentar? Quem que vai te ajudar financeiramente falando quando você envelhecer depois dos seus 50, 60, 70? Quem que vai te ajudar financeiramente falando? Se você fizer uma continha hoje com o dinheiro que você tem e o que você ganha aí no seu dia a dia, quando você estiver com 65 e parar de trabalhar, se você precisar parar de trabalhar com 65, quanto tempo que esse dinheiro aí vai durar? Render? É importante você começar a se questionar com essas perguntas assim, para começar a pensar realmente no longo prazo. E esse médio e longo prazo pode ser daqui 5 anos também. Como você se vê daqui 5 anos? É na mesma cidade? É na mesma casa? Você vai se mudar? Vai trocar de carro? Vai fazer uma viagem internacional? Como que vai ser isso? Então, mentalidade de longo prazo. Pessoas ricas têm mentalidade de longo prazo, não é só curto prazo, não. Então, essas 5 regrinhas aqui são regrinhas que eu, se fosse você, começando hoje a investir, né, a juntar o seu primeiro milhão, eu começaria a colocar elas em prática. Comece a colocar elas em prática, as mesmas 5 regras que eu falei.
Inclusive, eu adicionaria uma. Se você é profissional autônomo, eu diria para você se pagar primeiro. E essa dica é muito valiosa. Por quê? Muitas pessoas misturam muito a organização financeira da empresa com o pessoal. E o dinheiro fica misturado. Ah, eu vou, sabe, passa o cartão da empresa para pagar coisas do pessoal e vira tudo uma bagunça. Não tiram um prolabore, né, que a gente fala lá no Brasil, que é um salário para você. E fica tudo muito bagunçado, você não sabe nem quanto que pode tirar. Então essa coisa do se pagar primeiro é muito importante para você saber, CPF, Nayara, tenho quanto ali por mês, por semana, de 15 em 15 dias para poder gastar comigo? Quanto que eu posso investir desse dinheiro? Reserva também. Essa é uma regrinha que eu não falei, mas que é muito importante. Tem uma reserva. Reserva é muito importante. Muito importante você ter uma reserva. Por quê? Principalmente se você é uma pessoa que está acumulando bens, quer chegar no seu primeiro milhão e não quer fazer dívida, a reserva vai te salvar de não usar um cartão de crédito no momento de desespero. Para que serve a reserva? Ah, o pneu do carro estourou e eu não quero usar o cartão de crédito. Usa sua reserva. Ah, fiquei um mês sem trabalhar porque adoeci ou um familiar meu adoeceu. Você tem a sua reserva para cobrir todos os seus gastos. Eu costumo chamar ela de reserva da paz, que no momento de desespero ali que aconteceu algum perrengue, você tem paz e tranquilidade para tomar uma decisão de forma tranquila ali, porque você já tem essa reserva. Então tenha uma reserva, isso é muito importante. Agora, tem uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, que é um pouquinho sobre a mentalidade. Por que você quer ter 1 milhão? Porque ter 1 milhão aos 25 anos de idade foi consequência do meu trabalho árduo ali naquela época, né? Eu fui trabalhando e juntando, investindo, e meu dinheiro foi multiplicando. Então foi uma consequência disso. Agora, o que eu vejo são pessoas que falam assim: ah, eu quero ter 1 milhão. Mas por que 1 milhão? Que, inclusive, 1 milhão há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era alguma coisa. Hoje em dia, 1 milhão não é nada. Tem pessoas também que pensam, né? E eu tô falando aqui, gente, de experiência que eu tenho em atendimento durante a minha mentoria. Eu atendo pessoas todos os dias, converso com pessoas nas minhas redes sociais todos os dias, recebo pergunta aqui também no YouTube. Inclusive, se você tem uma pergunta em relação a isso, deixa aqui nos comentários, já dá o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Mas enfim, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, Nai, eu quero ter R$ 1 milhão ou US$ 1 milhão. Aí eu falo, por quê? Ah, porque eu quero ser rica. Mas 1 milhão na vida dessa pessoa hoje não vai durar nem 6 meses com o custo de vida que ela tem, se ela parar de trabalhar. Ou não vai durar nem 2 anos. A pessoa esquece que a partir do momento que ela para de trabalhar, não vai ter dinheiro entrando, se ela não tiver nenhum investimento, né, não tiver se organizado para isso, e vai ser só esse 1 milhão saindo todo mês. Então, dentro de poucos meses, dependendo do seu estilo de vida, ou semanas ou anos, esse dinheiro vai acabar. E aí? É 1 milhão para quê? E já tem um outro tipo de pessoas também, e aqui, gente, não existe o certo ou errado, não existe a pessoa que está errada, não é isso. Existe o seu contexto, existe a sua história, existe aquilo que funciona para você, e você tem que analisar a sua situação e ver o que é melhor para você. Existe aqui também aquela pessoa que fala assim, ah, eu quero juntar dinheiro. Aí eu falo assim, tá, você quer juntar quanto? Para que você quer juntar? E a pessoa não sabe responder. Ela não sabe de quanto que ela precisa, porque ela só sabe que ela tem que sentir segurança. Ela quer ter segurança de ter o dinheiro ali. E realmente, ter dinheiro, ter uma reserva, ter 1 milhão te traz muita segurança. Muita segurança de tranquilidade. Você tem uma liberdade enorme de poder falar não para algumas oportunidades e trabalhos que você não queira fazer. Você tem liberdade de escolher se quer trabalhar menos na semana, se você quer trabalhar 3 dias só, se esse dinheiro cobrir seu custo de vida. Você tem essa liberdade de escolha, isso é maravilhoso. Só que para que você quer esse dinheiro? Porque às vezes 1 milhão ficou tão fixado na cabeça das pessoas que ela só fala, ah, 1 milhão, 1 milhão, mas para que você quer 1 milhão? E a pessoa nem sabe, e isso é muito perigoso. Porque sabe aquela frase que é muito comum e parece clichê, mas que fala assim, se você não sabe qual a direção que você está indo, qualquer caminho serve? É exatamente isso. Ah, eu quero 1 milhão. Tá, mas pra quê?
escreve a resposta, pega um papel e uma caneta, deixa eu pegar uma que tá na minha frente aqui. Pega um papel e uma caneta e anote, eu quero 1 milhão para, Nai, para comprar uma casa, para me aposentar. Tá, então para aposentar, esse 1 milhão, se eu parar de trabalhar hoje ou daqui 10 anos, quanto tempo que ele vai durar? Porque é importante você saber. Porque às vezes 1 milhão parece tão distante e a gente acha que 1 milhão, quando a gente tiver ele, vai ser tão suficiente para durar o resto da vida. E, gente, 1 milhão não é nada. 1 milhão, sendo que nos Estados Unidos ou no Brasil, 1 milhão não é nada. A gente acha que é muito dinheiro, mas se for dinheiro parado, principalmente debaixo do colchão, igual eu vejo muitas alunas da mentoria fazendo aí, 1 milhão não é nada. Tá, então você tem que criar uma estratégia, tem que ter uma clareza de para que você quer 1 milhão, aonde você vai colocar ele, de que forma que ele vai trabalhar para você, que lembra que uma das regrinhas que eu falei aqui é ter o dinheiro trabalhando para você? Então eu diria que o mais importante aqui nesse vídeo é você entender o porquê que você quer 1 milhão, se 1 milhão realmente é suficiente, se você realmente precisa de 1 milhão ou não, qual que é a estratégia que você vai fazer para chegar lá, em que você vai colocar esse dinheiro, onde vai colocar esse dinheiro para ele render mais, para ele se multiplicar. Porque imagina, você consegue trabalhar, sei lá, em 1 ano, você trabalha e consegue esse dinheiro. Aí você se deslumbra com esse 1 milhão e vai gastar ele todo em 2 anos. E aí, pronto, você vai ter 1 milhão só para ter? Não tinha uma estratégia, um planejamento, não é só o comer. Para que serve? Então tenha muita clareza do porquê que você quer ter esse 1 milhão. Quando ele chegar nas suas mãos, ele já tem um destino, que dinheiro parado, gente, vai embora. Dinheiro não leva desaforo. Inclusive, desaforo. Hoje, aqui nesse vídeo, né, todo fim de vídeo, para saber quem que assistiu até o final, eu sempre deixo uma palavra-chave, e a palavra-chave de hoje vai ser desaforo. Porque eu acabei de falar, né, que dinheiro não leva desaforo, e realmente acontece isso. E como que eu faço essa palavra, Nai, para você saber que eu assisti o vídeo até o final? Escreve desaforo aqui nos comentários ou escreve uma frase que tenha a palavra desaforo no meio. Pode escrever essa frase que eu falei, dinheiro não leva desaforo, ou eu acho um desaforo que eu ainda não consegui meu primeiro milhão. Enfim, escreve alguma frase, seja criativo. Sejam criativos aí, escreve alguma frase que tenha a palavrinha desaforo, ou escreva só a palavra desaforo aqui para me saber que você realmente chegou até o final. Mas é isso, espero ter te dado um pouco de clareza aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, já envia para alguém que está aí nesse caminho de chegar a conquistar o seu primeiro milhão, para vocês seguir essa jornada juntos. Quem sabe vocês não começam aí a colocar algumas estratégias juntos e ver quem que vai chegar nesse milhão primeiro. Muito obrigada por assistir, um abraço de urso e até o próximo vídeo.